Olá, hoje estamos aqui para dar mais algumas dicas sobre condução extraeconômica e dirigindo com previsibilidade. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria apresentar esse quadro. Esse quadro é um quadro interativo, é um quadro magnético que você pode utilizar, né? Você instrutor, você monitor, pode utilizar esse quadro em sala junto com o motorista, deixando o motorista interagindo com ele e aplicando todas as técnicas em sala antes de ir para o veículo, certo? Então nós temos aqui um quadro, né, com um caminhão, certo? E as ferramentas do motorista e o dia a dia dele, né, que ele está num plano, numa subida ou numa descida, no dia a dia dele. Então essas técnicas aqui são técnicas universais que você pode utilizar com a sua van, com a sua caminhonete, com o seu caminhão de porte pequeno, porte grande, ônibus, ou seja, qualquer veículo, você vai utilizar as forças da inércia e forças da gravidade a seu favor e com isso poupar combustível, certo? Você tendo uma atitude positiva e aplicar essas técnicas, com certeza você vai economizar muito mais que 10% na sua próxima viagem. Como é que são essas técnicas? Aqui nós temos aqui um caminhão, certo? Num plano, né? Num plano nós vamos utilizar a posição do pedal do acelerador o mínimo possível, né? Para manter, como nós já falamos na outra aula, né? 1/3 da faixa verde, né, o mais tempo da operação possível, né, e também, se a estrada permitir até 90 km por hora, a sua velocidade máxima numa condição extraeconômica será 85 km por hora. Por quê? A partir de 85 km por hora, pela lei da física, a força da resistência ao ar se multiplica ao quadrado. E aí você tem que gastar muito mais combustível, certo? Para manter essa velocidade, né? E por causa de 5 km por hora você não vai ganhar tempo nenhum e vai gastar muito mais combustível. Então, numa velocidade para condução extraeconômica, no máximo 85 km por hora. Na reta também, se o seu caminhão tiver esse opcional, você pode utilizar o piloto automático. O piloto automático vai te proporcionar o quê? Uma vantagem de você viajar no mais estável possível da sua velocidade, porque cada vez que você altera a sua velocidade, você tem que vencer a força da inércia e aí você tem que gastar combustível freando ou acelerando para retomar esta velocidade. E aí, qual que vai ser a próxima etapa dirigindo com previsibilidade? Então, quando o motorista enxergar um aclive à frente, qual que é a atitude, qual que é a ação que ele vai ter que tomar? Então, nesse outro estágio da condução, ele vai sair fora, vai desabilitar o piloto automático, né? Vai acelerar esse veículo, né? Vai acelerar mais do que ele estava acelerando, vai ir para o final da faixa verde, certo? No final da faixa verde. E aí a velocidade é a velocidade da pista, certo? E aí você vai ganhar embalo nesse veículo, ou seja, você vai utilizar a inércia a seu favor. Então você vai embalar esse veículo. Embalando esse veículo, você vai começar a subir o aclive. Você mantém o pedal acelerado, certo? Mantém ele no máximo da faixa verde, certo? E aí ele vai, lógico, vai começar a pedir marcha, né? E aí dependendo da inclinação que você tiver, né, para fazer uma troca de marcha, talvez você precise acelerar um pouquinho acima da faixa verde para te dar o tempo correto para você, quando voltar numa marcha certa, ele está dentro da faixa de força do veículo. Então, a partir do momento que ele estabilizou aqui, aí você volta num terço da faixa, certo? Mantém 1/3 da faixa e vai subir no top. Quando você estiver no finalzinho desse top,
que você vai fazer? Qual que vai ser a sua ação nesse momento? Você vai aliviar o pé, certo? Aliviando o pé, o giro vai cair um pouquinho, certo? O giro vai cair um pouquinho, porque quem vai concluir isso junto com você vai ser quem? A força da inércia. Você vai potencializar a força da inércia que estava aqui no veículo. Então você potencializa e aqui você conclui o top utilizando a força da inércia. E aí, mais uma vez, utilizando a previsibilidade, certo? Você está chegando num plano, né? Então nesse plano você mantém a aceleração o mínimo possível, você vem aqui buscando 1/3 da faixa verde, como nós já falamos, certo? E aí você vai estabilizar essa velocidade. Se a pista te permitir uma velocidade de 90 km por hora, você vai no máximo 85, e aí você pode voltar a utilizar o piloto automático, sempre utilizando somente nos planos para equilibrar a velocidade. Então, como eu falei, essas são técnicas universais, certo? E o motorista que dirige no modo extra econômico também pratica uma direção segura e defensiva. Mas nem sempre o motorista que dirige numa direção segura, ele pratica uma direção extra econômica. Então, fica a dica para vocês, você motorista, pratique isso, compartilhe com os seus amigos e boa viagem, até uma próxima aula.